Bom dia a todos, dando prosseguimento ao nosso curso de Direito Constitucional, passando para o item 5, Direitos Fundamentais de Caráter Judicial e Garantias Constitucionais do Processo. É o elenco de normas da Constituição Federal que tem por escopo proteger o indivíduo no contexto do processo judicial. Os direitos fundamentais do sujeito na esfera do processo, enquanto acusado, enquanto litigante. O Estado é um elemento... Há duas notas importantes que a gente tem que apontar sobre o Estado. Uma é que ele deve, por definição, ser mais forte do que todos, mais forte do que os grupos econômicos, mais forte do que os sindicatos, as empresas. Por definição, ele deve ter mais poder do que todas essas entidades ou esses grupos. E, ao mesmo tempo, ele deve ser não opressivo em relação às minorias e aos que a ele se subordinam, a todos esses demais grupos. Então, a relação tanto de soberania, de preponderância, quanto de proteção. Ele é maior justamente para garantir a igualdade, vamos dizer, idealmente, para garantir a igualdade, para garantir os direitos fundamentais, e não para que ele mesmo se torne um elemento opressivo. Nesse sentido, os direitos humanos e os direitos fundamentais, de modo geral, sobretudo os de primeira geração, limitam o poder do Estado, limitam a esfera de atuação do Estado. A divisão de poderes, de igual maneira, ela garante a independência judicial. Quer dizer, o sujeito que está no comando ali do poder executivo, o presidente, ele não tem autoridade, vamos dizer, ao menos direta, sobre o que um juiz vai decidir no processo. O juiz vai decidir, vamos dizer, é determinado em alguma medida pelas normas, as quais, por sua vez, pelas leis e pela Constituição, as quais, por sua vez, também do ponto de vista ideal, emanam do povo. Então, em última análise, o poder ali, todo se reporta ao povo, que também é regido por este poder. O princípio da dignidade da pessoa humana cumpre função subsidiária em relação às demais garantias processuais. Então, há garantias processuais expressas, o contraditório, a ampla defesa, todos em alguma medida são consectários do princípio da dignidade da pessoa humana, visto sob o ponto de vista do processo. Garantir ao sujeito condições dignas de litigância, garantir com que ele seja sujeito de direitos dentro do processo, e não um mero objeto que é manipulado, vamos dizer, e permanece inerme, Ele meramente se sujeita àquilo, sem poder intervir, sem poder se defender e sem ter garantias mínimas. As garantias, os direitos fundamentais processuais, as garantias fundamentais processuais, eles têm um âmbito de proteção marcadamente normativo, quer dizer, é necessária a existência de leis que densifiquem e deem concretude a essas garantias processuais. Então, dispostas de forma genérica ali na Constituição, por exemplo, a garantia do devido processo legal. Ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem um devido processo legal, mas tudo bem, mas no que consiste esse devido processo legal? Como que ele se materializa? Como é que ele se concretiza de fato? E para isso é necessária a densificação que se dá primordialmente pelo legislador infraconstitucional.
Legislador esse que confere, portanto, conteúdo e efetividade àquela garantia, vamos dizer, em alguma medida vaga ou em alguma medida meramente enunciativa que está ali na Constituição, mas que não tem vamos dizer, dali pode-se inferir determinados direitos, mas de forma um tanto difusa e com um certo grau de insegurança, porque ficaria dependendo ali da interpretação do juiz, caso a caso, dos tribunais, dos estudiosos, e a lei ela dá essa segurança jurídica porque ela, vamos dizer, pormenoriza ou em alguma medida detalha, a expressão correta é densifica aquele princípio, traz conteúdo para aquilo ali e permite que aquela garantia, que aquele direito seja plenamente aplicável, né? O que não seria se o conteúdo permanecesse demasiado vago. Duplo grau de jurisdição, que é a possibilidade de revisão do julgado por outros julgadores, né? Possibilidade de recorrer da decisão judicial e de ter o seu caso reexaminado, né? E não existe em todos os feitos e instâncias, né? Ele é aplicável quando possível, né? Por exemplo, os casos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, por definição, não podem estar sujeitos ao duplo grau de jurisdição porque não há uma instância superior ou uma instância revisora das decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Esse duplo grau de jurisdição ele tem seus limites, dado que, por razões de segurança jurídica, quer dizer, o fim último da jurisdição, um dos fins últimos da jurisdição é a pacificação social. Então, é inviável que se tenha uma contestação continuada e duradoura, quer dizer, recorrer de instância em instância em instância e aquele processo nunca acaba, né? É necessário que haja um fim, né? Idealmente, esse fim, vamos dizer, o processo deve acabar quando a decisão justa vier, né? Mas, em alguma medida, a perpetuação do processo é tão ou mais perniciosa do que uma decisão, vamos dizer, em tese injusta, mas que encerre aquele conflito e promova a pacificação, né? Aquilo ali não é mais passível de discussão, acabou, está finalizado. O duplo grau de jurisdição, nesse sentido, ele é garantido nos casos em que a Constituição assim o diz, né? E nós vamos dar uma olhada aqui agora nessas hipóteses. Então, ele não é uma garantia geral e irrestrita, né? Ele existe em determinadas hipóteses quando cabível e quando previsto pela própria Constituição. 102. Aqui. Compete ao Supremo Tribunal Federal, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar em recurso ordinário, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, e julgar também em recurso ordinário o crime político. Há uma hipótese de competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal. Agora, 105.2 é a competência recursal ordinária do STJ. 105.2 compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário os habeas corpus decididos em única e última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios quando a decisão for denegatória, quer dizer, o habeas corpus não concedido. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos TRFs, pelos TJs, também quando denegatória a decisão, quer dizer, não concedida a ordem, é cabível recurso ordinário por parte do impetrante. E aqui é interessante, o HC é decidido em única ou última instância. Quer dizer, em tese poderia ser impetrado perante o juiz de primeira instância, né?
denegado, recurso, foi para o tribunal, foi denegado novamente, arriou, né? E o mandado de segurança é sempre quando for julgado em única instância pelos TRFs ou TJs, quer dizer, quando já há competência originária do tribunal. Julgar também recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente domiciliada no país. Repetindo, julgar em recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. E a competência originária para julgar isso aqui é de quem? Dá uma olhada. Se eu não me engano, é da Justiça Federal de Primeira Instância. Fiquei curioso agora para saber isso. Qual que é a competência? Ah tá, a competência originária é da Justiça Federal de Primeira Instância. 109.2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Beleza. Vamos adiante. 108.2. Compete aos tribunais regionais federais julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da sua área de jurisdição, né? Pode ser de recurso de apelação, recurso de modo geral, agravos, etc., de causas julgadas em primeira instância, né? O que aplicava também aos tribunais de justiça, né? Da justiça comum estadual. Os elementos clássicos do duplo grau de jurisdição são o reexame integral da controvérsia, quer dizer, sem limites a cognição, em princípio sem limite à cognição, né? Por exemplo, na apelação você pode ventilar toda a matéria que foi examinada pelo juiz de primeiro grau pode ser reexaminada pelo tribunal, em princípio, se toda a matéria for ventilada pelo recorrente, né? O que não ocorre nas hipóteses de recurso extraordinário, tomado aqui em sentido lato, né? Abarcando tanto o recurso extraordinário em sentido estrito, quanto o recurso especial, né? Que são espécies de recurso em que podem ser ventiladas apenas questões de direito, né? E o outro elemento clássico é o reexame por órgão diverso, quer dizer, a possibilidade de que se tenha uma nova visão a respeito da causa. E eu acrescento aqui, não só por órgão diverso, mas, de modo geral, por um colegiado, né? E quer dizer, por um órgão em alguma medida superior àquele em relação ao qual a primeira decisão foi proferida e que, portanto, é composto por juízes mais experientes, em tese, idealmente mais preparados, né? Prevalência das disposições da Constituição Federal sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Consagração de competências originárias na própria CF, sem previsão de recurso. Prestação jurisdicional é uma das dimensões estratégicas do exercício da soberania estatal. Salvo engano, no Pacto de São José da Costa Rica está previsto ali como direito fundamental de caráter processual o duplo grau de jurisdição e previsto de forma irrestrita, né? No entanto, essa disposição ela não prevalece sobre o disposto na Constituição Federal, que por sua vez prevê
hipóteses de competência originárias, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, em relação às quais não há previsão de recurso. E, vamos dizer, um tratado internacional, ainda que, sobretudo se não foi, vamos dizer, internalizado com caráter de emenda constitucional, tal como se deu com o Pacto de São José da Costa Rica, não tem o condão de revogar normas constitucionais ou de se sobrepor a normas constitucionais. Em alguma medida há que se ter cuidado com tratados internacionais, vamos dizer, normas às quais vários estados vão aderir e que não são propriamente de lavra ou de concepção do estado aderente, mas de concepção de uma organização ou objeto de um conjunto de vontades, né, não exclusiva daquele determinado estado aderente. Há que se ter cuidado com isso, porque a prestação jurisdicional, assim como a segurança nacional e outros determinados aspectos, é uma das dimensões estratégicas do exercício da soberania estatal, né? Se outro país diz como eu posso exercer minha jurisdição, né, outro país ou outra organização, né, isso em alguma medida está interferindo na minha soberania estatal, quer dizer, no meu poder de ditar como as coisas vão se dar no âmbito do meu estado, né? É isso. Porque você veja, por exemplo, que uma decisão judicial, ela pode tirar o presidente da República do seu cargo, né? Ela pode, enfim, o poder judiciário tem o condão de modificar drasticamente ali a situação de um país e, portanto, há que se ter cuidado, né, com qualquer interferência nessa seara, sob pena de perda da própria soberania do país. Tá uma nota acessória aqui. Salvo engano, no CPC foi mantido aqui um determinado preceito, né, que diz que não será concedida tutela antecipada em face da fazenda pública. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, não. Artigo 300, parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa previsão aqui, que também constava no CPC de 73, deve ser vista com grano salis, quer dizer, com temperamento, né? Não deve ser tomada ao pé da letra e aplicada a todos os casos indistintamente, né? Há que se verificar, há que se fazer uma aferição da inconstitucionalidade em concreto, quando da aplicação desse dispositivo, tendo em vista a proteção, o direito à proteção judicial efetiva, né, consecutário da inafastabilidade da jurisdição, e as peculiaridades do caso concreto, né. Então, vamos supor, uma hipótese em que, em tese, haveria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Determinação do tratamento médico de uma pessoa absolutamente miserável em estado de emergência, né? Vamos supor a determinação de que, sei lá, em face de um plano de saúde, né? E a pessoa não vai ter, vamos supor, depois a decisão for revertida, né? A pessoa não vai ter em absoluto condições de arcar com o custo daquele tratamento ali de modo privado, né? Sendo assistida pelo plano de saúde, né? Então há um perigo de fato da irreversibilidade dos efeitos da decisão. O plano de saúde, se a decisão for de tutela antecipada for revertida em sede de cognição exauriente, vai ficar no prejuízo, né? No entanto, se não for deferida a decisão, a pessoa vai morrer, vai perder a vida, né? Nesse caso, não se justifica a aplicação desse preceito sob pena de negação do próprio direito à proteção judicial efetiva. Quer dizer, o sujeito demonstrou 300 ali os requisitos da tutela de urgência, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano, no caso a morte, ou de risco ao resultado útil do processo. E a negação dessa tutela antecipada vai acarretar para ele a morte, né? E do ponto de vista, vamos dizer, estritamente jurídico ali, a negação à proteção judicial efetiva, né?
Então, o mero risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nessa hipótese aí, não se justifica. A aplicação da norma aí, nesse caso, seria inconstitucional por patente conflito com o direito à vida, por um lado, o direito substantivo ali, e por outro lado, com a garantia fundamental de ordem processual, que diz respeito à proteção judicial efetiva, que é consectário aqui do princípio da inafastabilidade da jurisdição, inscrito no artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, meus caros, 20 minutos, vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos tratar da necessidade de motivação das decisões judiciais. E esse é um aspecto que vai ser tratado com pormenores por nós no nosso curso de processo civil, que virá assim que finalizado esse curso de Direito Constitucional. Muito obrigado a todos, boa tarde, fiquem com Deus.